Olá, estamos aqui hoje para mais um episódio do TogaCast. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, assim, além de minha amiga, uma pessoa extremamente competente, uma referência no Ministério Público do Estado de Goiás. Está comigo aqui hoje a promotora Fabiana Zamaloa, que acho que muitos conhecem, ou pelo menos já ouviram falar, porque ela é uma promotora muito atuante, promotora há 26 anos aqui no Ministério Público do Estado de Goiás. Ela é titular da promotoria do Patrimônio Público, mas atualmente está na Corregedoria. Seja bem-vinda, Fabiana, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Patrícia, pelo convite. É um grande prazer participar do TogaCast, dessa discussão tão interessante, tão importante, né, principalmente para todos que querem ingressar na carreira jurídica, que pretendem seguir nesse caminho que é um desafio em todas as carreiras. É o que eu falo, eu costumo dizer aqui, Fabiana, que qual que é o intuito do TogaCast? É mostrar que nem tudo são flores. Para tudo que a gente tem ali os bônus da carreira, e são muitos, a gente sabe que também existe o ônus. E o intuito é mostrar para quem está ali se tentando decidir para onde vai, qual carreira jurídica vai seguir, para a gente dar uma luz, para mostrar assim, olha, tem muitas coisas boas, o concurso público vale a pena, mas não espere que sejam tudo assim, que seja tudo perfeito. E a primeira pergunta que eu faço aqui para você é: por que promotora de justiça? Você se lembra, assim, o que te levou, o que te fez decidir pelo Ministério Público, ou foi o concurso que decidiu por você? Eu resolvi ser promotora de justiça depois que eu fiz estágio no Ministério Público. Quando eu estava na faculdade, naquela época eram apenas 4 anos, né? No terceiro ano, eu fui como voluntária fazer estágio no Ministério Público da cidade que eu morava. E foi exercendo essas atividades que eu decidi que eu gostaria, que eu ia ser promotora de justiça mesmo. E não fiz nenhum concurso que não fosse para o Ministério Público. Todos os concursos que eu me inscrevi foram para o Ministério Público depois que eu me formei. E até hoje, e assim, durante o tempo que eu tive, né, na instituição, nunca pensei em mudar de carreira. Sempre foi o MP que me Então, conduziu. quer dizer que foi o estágio que te abriu os olhos, assim, que você começou a admirar a carreira e decidiu, foi no estágio? Foi no estágio. E, assim, uma coisa que eu tenho curiosidade, gosto de saber, como é que foi sua trajetória? Dessa época da faculdade, né, você fazia o curso de Direito, até a sua aprovação. Bom, eu sempre fui, assim, uma pessoa muito estudiosa, dedicada. Não precisa nem falar, porque isso aí eu sei. Então, na faculdade, sempre, desde a faculdade, eu já me dedicava muito a estudar. Eu sempre, quando o professor dava uma matéria, eu ia na biblioteca municipal, pegava os livros que tinham na biblioteca e estudava aquela matéria que ele dava em duas doutrinas, pelo menos. Às vezes eu já ia com a doutrina lida para a próxima aula. É um exemplo, né? Um exemplo de aluno, a gente já vê. E assim eu fiz durante todo o curso. Quando chegou no quarto ano, no último ano, eu já estava decidida que eu queria o concurso do Ministério Público, eu já peguei o edital e comecei em janeiro do último ano, do quarto ano, a estudar o edital do concurso. E compatibilizando com as atividades do quarto ano, né? E nessa época você ainda estava no estágio? Ainda estava no estágio. E já... Então, quer dizer, você compatibilizava estudo, o estágio e a faculdade. Exato. Sim. E quando eu me formei, quando eu colei grau, né, eu já colei grau inscrita para o concurso aqui de Goiás, que foi o primeiro concurso que eu fiz, mas não foi o que eu passei. E nesse ano, né, que eu logo depois que eu formei, aí os estudos eram intensos mesmo, eram 14 horas diárias de estudo, sem final de semana, sem férias, e até a aprovação. Nesse primeiro concurso, eu passei na primeira fase, fiquei na segunda. Depois me inscrevi para um concurso em São Paulo, passei na primeira, fiquei na segunda, e foi no terceiro, já em outubro desse ano mesmo, que eu passei na primeira e aí segui até ser aprovada até o final, tomei posse no ano seguinte. Mas quando você tomou posse, você tinha quantos anos? 22 anos. 22 anos. Naquela época não havia a exigência dos 3 anos de carreira, né? De forma que a gente podia, né, sair da faculdade, se passasse, já podia assumir
o cargo, né? Eu realmente passei muito jovem, mas eu te confesso, Patrícia, que assim, isso não foi um problema para mim, sabe? Eu sempre fui assim. Mas você vem de uma cidade, eu sei, né, que você vem de uma cidade do interior de Minas, não é isso? Uhum, Então, com 22 anos, você passou e aí você veio para eu vim. o estado de Goiás. Sozinha, eu, uma mala de roupa e uma mala de livros. E vim embora para cá. E aqui eu comecei, né, sozinha, né, Mas assim, do nada. você chegou aqui, você ficou na capital ou você já foi para o interior? Não, eu cheguei aqui, na época eu passei em primeiro lugar, né, no concurso. E eu tive a possibilidade de escolher a cidade que eu iria, porque eles davam a possibilidade de escolher de Na acordo magistratura com a também. Na classificação. magistratura também é assim. E alguém me disse assim, Fabiana, não escolhe ficar em Goiânia, porque aqui você vai ficar pouco, vai ficar movendo e logo você vai para algum outro lugar. Vai para Aparecida de Goiânia, que lá precisa muito de promotor, você não vai sair de lá tão cedo e tá do lado da capital, né? E assim eu fiz, e foi maravilhoso para mim, porque além de eu ficar na capital, não sair de lá até eu ser promovida, eu tive a possibilidade de compartilhar a experiência com vários colegas que já estavam lá e trabalhando muito próximo. Então, eu falo que eles me ensinaram muito, me impediram de fazer as bobagens que a gente faz no início da carreira. Eu tinha gente ali para qualquer dúvida, imediatamente eu trocar ideia. O que às vezes não acontece quando você está sozinho numa comarca no Sim, interior. Né? E assim, naquela época, você tem assim uma recordação daquele seu primeiro dia, da sua primeira semana? O que você sentiu quando você entrou assim na sua promotoria ali? Porque a gente chega, eu me lembro do meu, eu me lembro claramente da minha primeira semana, assim, sendo, no meu caso, assim, eu não pude escolher, eu já fiquei em Goiânia e eles já me lotaram numa vara. Então, assim, mas eu me lembro exatamente de entrar no fórum como juíza ali, aquele primeiro dia, sabe? Você se lembra disso, dessa sua primeira semana, dessa sua chegada? Me lembro demais. E me lembro, assim, com muito destaque da minha primeira audiência. Aliás, acho que todo mundo. A primeira audiência, né? Eu cheguei na promotoria, né? Tinha uma pauta de audiências, eu conversei com a secretária, cadê o processo da audiência? Nessa época criminal, você estava numa promotoria criminal? Era uma promotoria criminal. E eu pedi para a secretária lá das promotorias, né? Olha, cadê o processo? Ah, o processo está no fórum. Falei, então você pega o processo para mim, tira a cópia dele para mim. Ela falou, inteiro, doutor? Eu falei, é. Falei assim, mas a senhora vai querer cópia do processo inteiro, todo o dia? Eu falei, vamos pelo menos essa primeira, né? E ela foi, tirou a cópia do processo. Eu podia ter já falado, não, quais as peças mais importantes que a gente precisa numa audiência, mas a experiência vem depois, né? E ela trouxe essas cópias, eu estudei, né? E fiz a audiência. Foi lá em Aparecida, né? Fiz audiência na época com uma juíza que tinha acabado de assumir também. Ela assumiu um dia antes, a doutora Cirlei, que ela foi do mesmo ano do concurso, né? Que ela passou na magistratura, eu passei no MP, ela tomou posse dia 22 de maio, eu tomei posse dia 23. E nós iniciamos juntas lá. E foi, assim, um período muito aprendizado lá e foi muito bom em Aparecida. Então, assim, então você já chegou fazendo audiência? Já, porque eu cheguei como uma promotora auxiliar. Eu ajudava os promotores, naquela época a Aparecida só tinha 3 promotores. Naquela época tinha curso de formação, não? Tinha, mas o curso era antes de tomar posse. Ah, sim. Eram 15 dias, assim, uma coisa relâmpago, que você, assim, pegava, assim, né, era algo bem, assim, superficial mesmo, e o curso de formação era prática, né? Era na prática, era no exercício da profissão que a gente foi aprendendo. E essa mudança sua, assim, 22 anos, eu imagino que, apesar de muito madura, aquilo que você já falou para nós aqui, mas vir morar sozinha num lugar que você nunca tinha morado. Você morava na capital? Não, morava no interior, numa cidade de 13 mil. Não, eu tô falando quando você veio. Aí você morou em Goiânia? Morava na capital. Quer dizer, aí você veio para morar numa capital, sozinha, numa profissão de muito, assim, de muita responsabilidade, a gente sabe. Como é que foi essa sua chegada aqui e qual foi seu maior desafio, assim, de morar sozinha, de vir sem, assim, né, sem um respaldo da família? Isso, assim, eu não senti tanta dificuldade nisso, sabe?
eu procurei um apartamento, aluguei, montei, tinha muita, assim, sentia muita solidão, porque a gente sente, afinal de contas, você está longe de casa, né? Mas eu consegui essa parte, assim, como assim o trabalho me absorvia muito, né? Eu acho que eu não tive muito tempo de ficar sofrendo por essas coisas. E a alegria de ter passado era muito grande, né? Aquilo era uma realização para mim. Para mim, qualquer dificuldade que eu passasse ali por estar sozinha, por estar começando, né? Naquela época, nós tínhamos uma remuneração que não era tão, né, expressiva, dava para eu pagar a prestação do meu carro financiado e fazer as despesas de aluguel com casa, né, e tudo mais. E assim, mas eu era assim, estava muito realizada com E quanto aquilo, tempo você né? ficou ali como promotora substituta? Até você. Aí depois você foi para uma comarca menor ou não? Aí, quando eu pedi promoção para Formosa, eu fui promovida de promotora substituta a promotora de terceira entrância direto, porque naquela época as cidades ali do entorno não eram muito disputadas. Não teve ninguém, nem de primeira, na época era primeira, segunda, terceira, né? Não inicial, intermediária e final. Ninguém de primeira nem de segunda quis. E aí eu fui promovida de substituta a terceira direta, ou seja, com 1 ano de Ministério Público, eu já era promotora de terceira entrância. Olha que diferença para os dias de hoje. Eu tenho 16 anos de carreira, estou na intermediária, que coincide com a segunda, né? E eu ainda, agora que vou me tornar de final, que é a terceira, depois de 16 anos. Olha que diferença. Então, você já foi para Formosa, ficou lá quanto tempo? Fiquei lá 1 mês e fui removida para Iporá. Foi só 1 mês, lá era uma promotoria de infância e juventude, né? Naquela época, assim, o Ministério Público ainda estava, assim, se estruturando, né? Nós tinha acabado de comprar os veículos, o Ministério Público de diligência, nós não tínhamos ainda os cargos auxiliares, não tínhamos secretário, não tínhamos oficiais de promotoria, e era uma promotoria da infância. Sempre que chegava, né, as comunicações de apreensão de adolescente, eu pegava a minha notificação, ia lá para a porta do fórum, esperar um oficial de justiça sair para levar a notificação para o pai ir receber o adolescente lá na promotoria. Era assim, foi realmente assim, um momento assim, de estruturação do MP. As nossas atividades ainda eram assim, muito difíceis de serem realizadas, né? Porque pela falta de estrutura ainda. Aí daí você foi para Iporá, ficou lá? Lá em Iporá eu fiquei de 98 a 2000. Lá eu tive assim uma experiência muito assim importante, difícil, né? Talvez uma das mais difíceis da minha carreira, com 2 anos de carreira só. Eu, quando cheguei lá, né, já tinha 1 ano mais ou menos que eu estava lá, recebi um telefonema da procuradora-geral na época, a doutora Ivana Farina, marcando uma reunião comigo aqui na capital. Eu vim. Na hora que eu cheguei na reunião, tinha ali alguns agentes da Polícia Federal, ela, né, delegados federais, e ela foi me passar a notícia, né, de que ali na minha comarca tinha um esquema de corrupção, de transferência de narcotraficantes. Nossa. 2 anos de carreira, 24 anos de idade. E aí eu, né, diante daquelas informações, a Polícia Federal já estava monitorando, havia algum tempo, né, me passou as informações e eu fui começar uma investigação, né. Naquela época, o Ministério Público, nós não tínhamos ainda essa estrutura de inteligência, né, nós não tínhamos, eu não tinha nem assessor naquela época ainda. E fui eu investigar, eu e só eu. Você mesma. Tudo que estava acontecendo. Sua equipe, eu falo, uma colega minha de trabalho uma vez falou para mim assim, minha equipe, na verdade, chama Euquipe. Porque é só sou eu. E eu fui fazer aquela investigação, levantei, apurei muita coisa, né, foram 23 casos que eu identifiquei de transferência irregular. Na época, a questão estava em apuração também numa CPI, não sei se você se recorda da CPI do narcotráfico. Lembro. No Congresso Nacional. E um dos casos da CPI era da minha comarca, né? E eu, então, apurei tudo aquilo, né, e concluí a investigação com, assim, muita dificuldade, tudo, né, com toda aquela pouca estrutura, né, mas eu fui muito feliz naquilo, consegui apurar, encaminhei, né, essa investigação toda para todos os órgãos. Na época, o Tribunal de Justiça acho que foi o primeiro caso de aposentadoria compulsória pós 88 de um juiz, por conta dessa investigação.
E no âmbito das polícias também, foi muito exitosa essa apuração, mas eu saí de lá depois por conta da dificuldade que ficou a minha permanência lá. Eu fui removida de lá na época por interesse público. Eu sofri um acidente, né? No dia que eu fui trazer os autos, né? No dia seguinte que eu trouxe os autos para cá, voltei para buscar minhas coisas, porque eles me tiraram de lá temporariamente, né? Eu já estava andando escoltada na época, era um ambiente muito hostil, era a maior organização criminosa de narcotraficantes na época que estava envolvida. E eu, então, saí de lá, né? Tipo, na volta desse dia que eu fui buscar minhas coisas para assumir aqui, na época eu ia assumir a corregedoria, sofri um acidente, né? Tive um traumatismo crânioencefálico, fiquei 3 meses afastada do MP, perdi a memória, mas graças a Deus essa lesão assim, foi totalmente recuperada, recuperei, houve um restabelecimento das lesões cerebrais e sem nenhuma sequela, graças a Deus. Assim, pelo que a gente vê, a sua história é uma história desafiadora. A gente vê, porque assim, muito nova, veio, depois pegou um caso tão difícil quanto esse. Eu também já passei por isso, assim, eu sei, de te ouvir, eu sei exatamente o que você sentiu, mas a gente sabe que vale a pena, né? Porque eu queria saber, assim, o que te move? O que assim, aquilo que fala assim, não, isso vale a pena, sabe? O Ministério Público vale a pena por isso, assim. O que é esse valer a pena para você? Olha, valer a pena é a gente ver que a gente conseguiu mudar a realidade da vida de alguém. Isso vale muito, muito a pena. E esse mudar a realidade da vida de alguém, a gente, assim, nós que ingressamos no MP há mais tempo, né? Nós tínhamos uma atuação muito voltada para o atendimento direto da pessoa, de direitos individuais, porque a gente que fazia isso naquela época. Hoje, isso, pela Constituição, isso é uma atribuição da Defensoria Pública, mas naquela época nós não tínhamos Defensoria Pública ainda em praticamente nenhum lugar, e essa atuação, né, era muito, muito forte no MP. E sempre que tem questões assim, porque a nossa tutela coletiva, que hoje é, né, o que o MP mais tem atuação, ela é uma tutela assim, extremamente importante, mas as pessoas não conseguem sentir tão diretamente o efeito daquilo na sua vida. Talvez no interior, porque ainda nós aqui no estado de Goiás ainda não temos defensoria atuante no interior, talvez ainda assim o Ministério Público ainda atua naquela defesa individual. Exatamente. Né? E eu tenho um episódio de uma situação que eu atendi, né, de uma pessoa que eu resolvi um problema para ela. E ela ficou tão grata, né, com o resultado daquilo, com a solução que foi dada, que um dia ela chegou na minha promotoria com um DVD, que ele próprio, ele era um cantor, e ele gravou um DVD e fez uma dedicatória e foi me entregar esse DVD. E eu falei, gente, é muito bom a gente ver que a gente mudou alguma coisa na vida de alguém, sabe? O fazer algo que faz a diferença na vida de alguém é o que, para mim, é o que é mais recompensador como promotora de justiça. Fabiana, eu sei que você já falou aqui que nunca teve, assim, que você escolheu com muita certeza a promotoria. Você já falou que não olha para outra carreira e falou assim, não, eu teria vontade de ter feito isso também. Mas você já teve vontade, assim, pelos desafios e tal, e falar assim, nossa, eu não queria estar aqui, eu queria largar isso aqui, ir embora e falar, não quero voltar aqui nunca mais. Você já teve essa vontade, assim, ainda que a gente saiba que seja passageira, falar assim, não, mas aquele dia que algo acontece que você fala assim, nossa, que decepção, eu queria largar. Você já teve isso? Tive. Nesse episódio mesmo, de Iporá, depois, né, que eu saí de lá, eu fiquei 1 ou 2 anos sem titularidade, né? Eu ficava substituindo aqui na capital, porque eu não podia voltar para lá, eu não tinha como remover, e eu fiquei naquela situação assim, né, substituindo aqui e ali, né, uma promotora que já foi titular, de repente Sim. Você perde a sua titularidade e fica como, né, tapando buraco aqui praticamente ali. Uma promotora substituta de novo. Exatamente. Nessa época eu senti isso, e aí foi neste momento que saiu um edital para juiz federal,
Falei, vou fazer esse concurso, porque é o que tá. De promotora substituta eu não quero ser, não. E eu fiz esse concurso, mas graças a Deus que eu não passei. Fiquei na prova de sentença, porque caiu o único item do edital que eu não tinha estudado. Não acredito. Não, mas ainda bem, olha. Sistema financeiro de habitação. E eu, não, assim, eu não sabia nada, eu não tinha noção nenhuma daquilo, que era um dos únicos que eu não tinha estudado. Falei, e aí eu vi, falei, não, é porque não era para ser, não era para acontecer, era para eu ficar onde eu estava. Não, mesmo. E eu vendo a sua carreira de fora, assim, que te acompanha há tantos anos, não era para ter, não era para ser, assim, não era. Tem alguma coisa, assim, você falou aqui, e eu concordo com você, igual você falou assim, pedi para tirar cópia integral dos autos para eu fazer uma audiência. E hoje a gente sabe que não precisa, que você tem ali aquilo que você dá uma olhada e você já sabe fazer uma audiência, você sabe onde estão as partes mais relevantes. Tem alguma outra coisa que você queria ter sabido no primeiro dia? Assim, uma coisa que você fala assim hoje, nossa, se eu soubesse disso no começo, teria ter sido muito mais fácil. Ai, não sei, tem tanta coisa assim, né? Não me recordo assim especificamente de uma coisa que eu tenha que eu tenha assim descoberto depois e que tenha me não consigo. Você tem algum arrependimento na sua carreira? Assim, por exemplo, eu tenho um. Eu fiquei muito tempo na entrância inicial. Eu me apaixonei pela comarca que eu fui e lá fiquei muitos anos. E isso hoje eu tenho um reflexo grande, né, de ainda não estar na capital. Você tem algum? Não tenho. Acho que tudo que eu fiz, parece que Deus assim me iluminou, né, de uma forma assim tão. E uma das questões que ele me iluminou foi que no ano de 98, né, eu estava aqui sozinha, né, sem namorado, morando sozinha, né, numa cidade grande. Falei, vou voltar para minha terra, vou fazer concurso em Minas Gerais. E fiz o concurso e passei. Aí no dia da prova oral, né, o procurador-geral de lá falou, você vai assumir aqui, né? Você está sabendo que vocês vão para o Vale do Jequitinhonha. Eu falei, não, claro, você está disposta a ir para o Vale do Jequitinhonha? Eu falei, tô. Eu saí de Minas e fui para Goiás, eu posso sair de Goiás e ir para o Vale do Jequitinhonha, sem problema nenhum, né? E aí, tá, passei, fui aprovada. Falei, e agora? Tinha acabado de sair minha promoção para Formosa, aqui em Goiás, né? 1 ano de carreira, eu estava em terceira entrância. Falei, e agora? Vou, não vou, volto, não volto? E falei, não, acho que eu vou. Conversei com a minha avó, uma pessoa muito sábia, e ela, por incrível que pareça, na época ela falou, Fabiana, se eu fosse você, não vinha. Isso, a avó lá em Minas. A avó lá em Minas. Ela falou, fica lá, se eu fosse você, não vinha. E eu falei, não vou. Pedi a prorrogação, pedi final de fila, o tribunal, a procuradoria indeferiu, decretou a perda do cargo, eu entrei com mandado de segurança, levou 1 ano para ser julgado esse mandado de segurança, e quando esse mandado de segurança foi julgado e foi aberta a possibilidade de eu tomar posse novamente, eu já estava de casamento marcado, e aí não voltei para Minas Gerais, virei goiana definitivamente. Definitivamente. E deixa eu te perguntar, assim, além dessa mudança de cidade, que agora de estado, né? Porque, como você disse, hoje você é goiano. Mas, assim, o que mais que o Ministério Público trouxe de mudanças para a sua vida? Quando eu digo isso, assim, mudança financeira, de rotina, de hábitos, o que você não faz, ou você teve a oportunidade de fazer porque se tornou promotora de justiça? Há muitas coisas, né? Assim, a gente muda assim, a visão de mundo, a primeira questão assim, é o amadurecimento e o crescimento pessoal, que é indiscutível, né? Mas assim, mesmo trabalhando muito, eu segui com o objetivo que eu tinha, fiz um mestrado, concluí meu mestrado, tive a oportunidade de desenvolver, e nesse mestrado, a minha dissertação de mestrado na época, venceu o concurso do IBCCRIM, né, e foi publicada como livro, e depois disso eu tive oportunidades também de
assim, ministrar palestras, de escrever artigos, porque o envolvimento com a área, né, você vai se aperfeiçoando, e sempre muito focada naquilo do trabalho que eu estava realizando no momento. Na época, a minha dissertação de mestrado, eu era uma promotora que atuava na área criminal, o meu mestrado foi na área criminal e a dissertação também. Depois, em 2008, eu mudei de área, né, e passei, então, a atuar na defesa do patrimônio, e aí também passei a me aperfeiçoar também nessa área. No que diz respeito à vida pessoal, assim, claro, assim, eu era uma menina ainda, né, nem tinha tido, assim, outras oportunidades, nem sabia ainda como era a vida, né, a vida começou para mim promotora de justiça, né, eu não tive, assim, um momento de vida adulta, né, que eu... Você não fosse de uma promotor. forma, porque eu passei muito jovem, né? Então, assim, foi da adolescência para a maturidade virando promotora de justiça, né? Então, desde que eu assim, entendo a minha vida é como promotora de justiça. Mas, assim, eu sempre tive, né, uma vida muito tranquila, né? Meu marido também é muito tranquilo, muito reservado. Uma questão que a profissão me impõe é esse recato, essa reserva, porque eu evito, né, assim, redes sociais, evito publicar coisas relativas à minha vida pessoal, porque eu acho que a gente tem de se preservar por segurança nossa e da família, né? É uma restrição de vida que acho que todos nós, né, juízes e promotores, temos, mas é o ônus da carreira. Né? E por falar em família, é uma pergunta que as pessoas eu sei que têm curiosidade. Como é que você concilia isso tudo? Que a gente sabe, por exemplo, hoje, corregedora do Ministério Público, mãe, esposa, eu tenho certeza que você também cuida da sua casa, tem suas atribuições, assim, coisas outras que você faz também, eu tenho certeza. Como é que você concilia isso tudo? O desafio, assim, é enorme. Você é mãe, é profissional. Eu sei. Você Por isso sabe... é que eu gosto dessa troca, porque eu acho que a gente tem que aprender, assim, ver, assim, tem pessoas que trazem uma leveza e uma... Mas, assim, o mais importante que eu vejo que foi durante esse tempo todo é que eu nunca me culpei de nada. A próxima pergunta é, você carrega algum tipo de culpa, assim? Nunca me culpei de nada. E sempre, assim, graças a Deus, tive a compreensão, né, assim, e o apoio do meu marido, do Arnaldo. Ele sempre me apoiou muito em tudo que eu fiz. Eu falo assim, a gente não divide, ele não me ajuda, a gente divide as coisas dentro de casa. E com a minha filha, eu sempre deixei muito claro, assim, para ela, e ela cresceu, assim, que trabalhar para mim não era um ônus, não era algo... Eu nunca deixei transparecer para ela que eu saía de casa e deixava em casa sofrendo por algo. Não, porque, assim, era aquele momento de eu sair, de eu ir para fazer uma coisa que eu gostava muito. E que ela tinha que entender que aquilo era algo que me fazia feliz, que a gente ia se separar naquele momento, mas que era por algo que também me fazia feliz. E ela, assim, não via essa minha saída de casa como um sofrimento. Ela passou a entender aquilo como um momento de separação, assim, mas que fazia parte da felicidade da mãe, daquele ambiente, né, familiar, e que trazia felicidade para casa, né, para a família toda. E, Fabiana, onde que você encontra a gente? Assim, eu acho que todos da carreira, de qualquer carreira jurídica, aliás, de qualquer carreira, na verdade, a gente muitas das vezes tem que tomar decisões que são importantes, assim. No seu caso, denuncio, não denuncio? Ou ingresso com essa ação, não ingresso? Quando você tem uma dúvida, quando você está diante de uma decisão difícil, onde você busca respostas? Assim, onde é seu refúgio, assim? Onde buscar respostas? Eu sempre peço sabedoria e entendimento a Deus. Sempre. Eu acordo de manhã e peço, Deus me ajuda, me dê sabedoria para tomar a decisão certa na hora certa. E Ele tem me abençoado demais com essas decisões, porque, assim, é algo assim que aquela... Eu falo, às vezes eu estou dormindo, assim, com aquela dúvida, aquela coisa, eu acordo com aquela inspiração, né? O caminho é esse. E uma outra questão, assim, mais da nossa relação aqui como pessoas, né? Eu tento buscar a solução que eu gostaria que me dessem se eu estivesse do lado de lá.
Eu falo que eu sempre, esse exercício de empatia, De se colocar no lugar de do se outro, né? colocar no lugar do outro. Qual é a posição que eu, ciente de tudo que aconteceu, ainda que eu tivesse errada, eu gostaria que tivessem comigo naquela situação? E eu acho que isso tem me ajudado muito, sabe? É colocar no lugar do outro e agir, trabalhar sempre como se eu tivesse do lado de lá, como se quem tivesse recebendo, como eu gostaria que alguém cuidasse de uma questão que envolvesse, né, os meus interesses, com o rigor da lei, mas sempre considerando todas as circunstâncias, sabe? E com a maior dedicação possível, porque eu acho que é isso que todo mundo que recebe a prestação, né, de órgãos como do Estado, Ministério Público, Judiciário, quer. Que trate essa questão com maior dedicação, como se fosse o único caso do mundo, né? Não fazer com os outros aquilo que a gente não queria que fizessem com a gente, né? Exato. Isso é de muita sabedoria, assim. E assim, a gente vê essa preocupação, a gente sabe que um bom profissional, que ele é bom, é quando ele tem essa preocupação, né? Porque a gente sabe que a gente muda a vida das pessoas, mas muda tanto para melhor quanto para pior. Exatamente. E a pior coisa que existe talvez fosse uma injustiça, né? Exatamente. Você falou para mim que no começo da sua carreira você não tinha equipe, né? Era só você. Aliás, era uma equipe. Hoje eu sei que você tem, né? Então, como é que você escolhe os membros da sua equipe? Assim, o que você leva em consideração? O que é mais importante? O que uma pessoa para trabalhar com a Fabiana, com você, tem que ter? Primeira coisa, lealdade. Lealdade e principalmente lealdade institucional, que é uma coisa que eu acho que todo mundo que entra no MP tem de ter, lealdade institucional. Segundo, capacidade jurídica, né? E as seleções, eu sou assim rigorosa nas minhas seleções, né? Tem que ter essa capacidade de enxergar as coisas e as seleções que eu faço, eu tento ver não só questões jurídicas mesmo, mas aquilo que aquele bom senso, aquela capacidade de ver o que é melhor, né? E também Você costuma, quando faz seleção, você costuma pedir uma peça, alguma coisa geralmente assim, uma análise uma do peça processo? prática, uma análise né, tiro cópias de um processo, peço para fazer uma peça prática, faço uma entrevista com aqueles que, como se fosse uma seleção mesmo, né? Primeiro uma peça, uma análise teórica, depois uma peça prática, faço uma entrevista, faço aí depois um teste durante um tempo para ver, né? Já Se corresponde mesmo, e até que faço a seleção. Eu tenho sido muito feliz nas minhas seleções, né? Desde que que a gente passou a ter assessor, né? E foi já quando eu já estava aqui na capital. Mas, infelizmente, os meus assessores, eles não ficam muito tempo comigo, porque eles geralmente são muito bons. E são aprovados em concurso São público. aprovados em concurso ou vão para outros cargos, né? Mas eu prefiro assim, porque no tempo que eles estão comigo, eles produzem muito e muito bem. Assim, é isso. Eu, pelo menos, tenho muita satisfação quando, né, eu falo assim, eu perco um assessor para o concurso. Né? Eu também tenho. Eu falo que eu tenho essa satisfação. E agora a gente vai começar uma fase nova aqui da nossa conversa, que é o interrogatório. É igual como se você estivesse lá, só que agora na cadeira, né, na outra cadeira de quem está sendo ouvido, quem está sendo inquirido ali. Eu quero que você me responda de maneira breve, se possível, com uma frase, uma palavra, para a gente te conhecer melhor. Fabiana, se você não fosse promotora, você seria o quê? Não precisa ser da área jurídica, qualquer coisa. Já pensou em outra coisa? Cabeleireira. Cabeleireira? Sério? Adoro mexer com maquiagem, cabelo. Eu que arrumo minha filha quando ela vai para os eventos agora, né? Quando ela era criancinha, festa junina, cabelo. Às vezes eu ainda me aventuro de cortar. Nossa! Como é que foram... Quer dizer, você já explicou aqui mais ou menos, mas quando você escolheu, por exemplo, deixou Formosa por Iporá, qual que era o seu critério? O que você usava? O que te fazia escolher uma comarca? Acho que as atividades, né? Na época eu fui para uma promotoria criminal, né? Eu estava numa promotoria de infância e juventude sem estrutura nenhuma
para uma atuação que a defesa da infância e adolescência exigem, e isso era muito sofrido, né? Então, eu fui para Iporá por conta das atribuições, né? E a estrutura que nós tínhamos era mais compatível com a atribuição que eu teria lá. Essa é a próxima pergunta. Assim, qual que é a área dentro, né, das suas atribuições a que você mais gosta? Como eu disse, eu comecei promotora criminal. Fui promotora criminal até 2008. Fiz meu mestrado na área criminal, a minha dissertação foi na área criminal. E aí, em 2008, depois que eu defendi a minha dissertação, né, eu assim, entrei meio que em crise. Falei, gente, isso aqui, tudo que eu escrevi, será que eu vou conseguir colocar em prática? Entrei, assim, num conflito, sabe? Parece que falei, eu não posso, assim, ser desleal com aquilo que eu escrevi, porque na prática eu não vou conseguir implementar isso. E fiquei meio em crise, falei, não, vou mudar de área. E fui para a Promotoria do Patrimônio Público. E lá eu digo que eu me descobri, porque eu já estou lá há 15 anos, desde 2008. Não penso em sair de lá. Não tenho hoje no Ministério Público uma área que mais me desafie, que mais me traga satisfação, apesar de ser uma área extremamente difícil. Em que a atuação é extremamente dificultosa, ter sucesso nessa área é extremamente difícil. As ações são complexas, longas, né? Difíceis. A atuação é difícil porque a gente sofre muita retaliação. Olha, eu tive representações em órgãos correicionais só depois que eu fui para uma promotoria de patrimônio. Todas indeferidas de plano, mas assim, é algo que desgasta. Que desgasta essa retaliação pela atuação. Mas é uma atuação que, quando a gente consegue alguma coisa, por pequena que seja, a satisfação é grande demais. E isso dá assim, uma força, um gás para você seguir de novo, sabe? E isso vai se retroalimentando, e acho que isso que hoje me traz satisfação. É uma área extremamente desafiadora, é uma área que me instiga a estudar sempre, porque eu digo, nunca eu peguei uma petição inicial que eu dissesse assim, essa aqui vai servir de modelo. Nunca. Não tem. Todas são únicas. Cada ação tem sua peculiaridade. Cada ação tem a sua peculiaridade, tem a sua circunstância, tem os seus elementos, e todas com muita complexidade jurídica. Isso eu tenho certeza. Me instiga, sabe? E eu acho isso muito bacana, sabe? Conhecer de tudo um pouco é muito bom. E o que você gosta de fazer nas suas horas vagas? Você tem algum hobby? Gosto de vinho. Tomar vinho, gosto muito. Gosto de fazer exercícios físicos, né? É uma atividade que eu não deixo de fazer. Gosto de ler também outras livros que não sejam da área jurídica, às vezes eu também. E dormir. Gosto demais de dormir. Olha, eu acho que eu estou compartilhando muito das suas preferências. Porque, assim, a vida é muito corrida, né? A gente deita muito tarde, acorda muito cedo, é uma rotina diária muito desgastante. Então, quando eu estou em casa, eu gosto de ficar sem pensar em nada, ouvir música, adoro ouvir música, rock and roll. Eu falo que o dia que eu estou muito estressada, eu chego em casa, ligo o rock numa altura assim, bem alta, um rock and roll mesmo, e tomo um vinho, que eu falo que aquilo me relaxa. Não, eu acho, mas é isso aí mesmo. Eu acho que eu falo que na quinta-feira, que acho que eu faço audiência de segunda a quinta, Fabiana, eu falo o seguinte: quinta-feira, na hora que eu chego em casa, 7 horas, me dá um tempo, assim. Sabe assim, eu posso até ligar a televisão, mas eu não tô enxergando, eu não tô vendo. É aquele tempo, assim, acho que é para voltar, sabe? Voltar pro plano, porque eu sei o tanto que é cansativo, né? E a gente tem hora que a gente precisa parar, né? Parar e não pensar em nada. Nada, é o que eu falo. Mente parada. Nada, mente parada. Eu sei bem o que você passa. Teve algum prato de comida mesmo, que você aprendeu a comer em Goiás ou não? Você prefere ainda a comida mineira? Tem alguma coisa aqui que você... Não, então virou goiana mesmo.
O pequi, gente, que coisa mais gostosa. Até pouco tempo atrás eu ainda não conseguia comer aquilo daquele jeito, né, roendo. Mas agora eu já aprendi, pego ele roo com os dentes, assim, que coisa Não, então mais você virou goiana. Não, a pessoa que gosta de piqui, ó, gente, isso aqui já é goiana mesmo. Ele é uma fruta, assim, tem um sabor muito parecido com uma fruta lá de Minas, mas que não é utilizada em comidas salgadas. Marolo. Marolo é feito, lá a gente usa marolo para doce, mas ele tem assim uma fruta forte com um sabor assim semelhante, sabe? Marcante, assim. Marcante como o piqui. E a pamonha de sal, né? Porque lá em Minas não existe pamonha de sal, né? Lá Não, é só de só doce? pamonha doce. E aqui eu aprendi a comer e é a minha preferida hoje. Não, ó, Fabiana, posso te dizer, você está mais goiana que muito goiano que diz que é goiano, né? Um lugar que você sonha em conhecer ou sonha em voltar? Sonho em conhecer ou voltar. Assim, se você tivesse hoje a possibilidade de fazer uma viagem, que alguém te desse, falasse, olha, você ganhou, pode escolher o destino. Itália. Itália. Veneza. Né? O que você, assim, considera que é a maior qualidade de um promotor de justiça? Serenidade, bom senso e empatia. Acho que são as três que, para mim, Fazem diferença. fazem a diferença, porque conteúdo jurídico, conhecimento jurídico, hoje nós temos muito, as fontes de obtenção disso são muito amplas, né? Hoje, obter esse conhecimento é muito, não é difícil, é fácil. A internet hoje te apresenta tudo, o acesso à informação hoje é muito grande, mas esse bom senso, essa serenidade, essa empatia, eu acho que é o que faz a diferença. É um motivo, assim, que você tem da sua trajetória que te dá muito orgulho? O meu livro, que eu escrevi, que foi premiado pelo IBCCRIM, e aquela defesa que eu fiz no STF, na repercussão geral, aquela oportunidade para mim foi assim, realizadora. Estar ali na Suprema Corte, sustentando aquilo que eu defendi muito, com muita garra, e tendo a possibilidade de alguma forma interferir, né, contribuir para o destino de uma questão que é tão cara para o Ministério Público, especialmente para mim, que atuo na área, foi assim, muito, muito realizador. E para a gente terminar, eu queria que você deixasse aqui uma frase, uma dica, um conselho. Assim, conselho a gente nem fala essa palavra, porque não, se fosse bom a gente não dava, né? Mas deixar para quem está aí e almeja a carreira do Ministério Público. Eu queria que você desse assim, que você fosse fonte de inspiração nessa hora, desse uma palavra, uma frase, algo que pudesse inspirar quem está aí nessa luta. Perseverança. Perseverança para aquele que está tentando, que está lutando para alcançar, e perseverança para aquele que chegou lá e vai seguir. Porque o caminho é difícil, a luta é difícil, mas esmorecer não vale a pena. Te agradeço demais, Fabiana. Eu tenho certeza que todos que nos ouvem, assim, vai aprender muito. Seu exemplo, de fato, comove. Assim, eu já te conhecia, sei da sua história, mas eu vou te dizer que eu fiquei encantada com a sua trajetória. Assim, aprendi hoje muita coisa aqui e eu te agradeço demais de ter aceitado o convite para estar aqui comigo nessa manhã. Eu tenho certeza que todos vão, assim, ter momentos especiais te ouvindo. Eu que agradeço, Patrícia, a oportunidade de participar desse TogaCast. Muito obrigada. Obrigada.